Olá, bom dia. A dificuldade de ampliar o acesso dos brasileiros a um serviço básico. Mais de 100 milhões vivem sem coleta de esgoto. Enquanto isso, só 4 em cada 10 municípios têm um projeto para levar o serviço a todos os moradores. Há mais de 10 anos, uma lei estabeleceu que a cidade que não tivesse plano de saneamento não poderia receber dinheiro federal. Mas o prazo para o cumprimento da regra vem sendo adiado. E você vai ver também que o Datafolha divulgou hoje mais uma pesquisa de intenção de voto para a presidência da República. O Tribunal do Júri condena a mais de 12 anos de prisão 3 acusados de atacar um grupo de judeus em Porto Alegre. O motorista troca a gasolina pelo etanol na hora de abastecer o carro. O preço médio do álcool caiu no primeiro semestre, enquanto o da gasolina disparou. Com o desemprego nas alturas, tem cada vez mais gente apostando no próprio negócio. E o número de franquias não para de crescer. A literatura de cordel é reconhecida como patrimônio cultural do Brasil. O Cruzeiro perde para o Boca na Libertadores, num jogo marcado por um erro grosseiro do juiz depois de consultar o árbitro de vídeo. São esses os nossos destaques. E hoje é quinta-feira, dia 20 de setembro. Bom Dia Brasil está começando agora. O Datafolha divulgou nessa madrugada uma nova pesquisa de intenção de voto para presidente. O levantamento foi realizado na terça-feira e ontem. Olha, no nível de confiança de 95%, quer dizer que a probabilidade dos resultados retratarem a realidade é de 95%, levando em conta a margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Jair Bolsonaro, do PSL, tinha 22% em agosto. Oscilou para 24%. Depois foi para 26% e agora para 28%. Com a margem de erro, tem de 26% a 30%. Fernando Haddad, do PT, tinha 4%, subiu para 9%. Depois cresceu para 13%. Agora avançou para 16%. Com a margem de erro, tem de 14% a 18%. Ciro Gomes, do PDT, tinha 10%, depois 13%, manteve os 13% e agora novamente teve 13%. Pela margem de erro, tem de 11% a 15%. Ciro Gomes e Fernando Haddad estão empatados tecnicamente. Geraldo Alckmin, do PSDB, tinha 9%, depois 10%. Oscilou para 9% e agora tem 9% de novo. Com a margem de erro, tem de 7% a 11%. Alckmin e Ciro estão empatados tecnicamente no limite da margem de erro. Marina Silva, da Rede, estava com 16%. Caiu para 11%, depois caiu novamente para 8%. Agora tem 7%. Com a margem de erro, tem de 5% a 9%. Alckmin e Marina estão tecnicamente empatados. Álvaro Dias, do Podemos, tinha 4%, oscilou para 3%. Manteve 3%, agora tem 3% de novo. Com a margem de erro, tem de 1% a 5%. João Amoedo, do Novo, tinha 2%, depois 3%, manteve 3%, agora tem 3% de novo. Com a margem de erro, tem de 1% a 5%. Álvaro Dias e Amoedo estão empatados. Os dois também empatam com Marina no limite da margem de erro. Henrique Meirelles, do MDB, tinha 2%, depois 3%, manteve os 3%, agora tem 2%. Com a margem de erro, tem de 0% a 4%. Meirelles está tecnicamente empatado com Álvaro Dias e João Amoedo. Guilherme Boulos, do PSOL, tinha 1%, depois 1%, 1% de novo e novamente 1%. Com a margem de erro, tem de 0% a 3%. Vera Lúcia, do PSTU, tinha 1%, manteve 1%, depois 1% e agora 1% de novo. Pela margem de erro, tem de 0% a 3%. Boulos e Vera Lúcia estão empatados. Eles também empatam tecnicamente com Álvaro Dias, Amoedo e Meirelles. Votos brancos e nulos somavam 22%, depois 15%, em seguida 13%. Agora são 12%. 6% não responderam ou não quiseram opinar. Depois 7%. A seguir 6%. E agora 5%. Os candidatos Cabo Daciolo, do Patriota, José Maria Imael, do Democracia Cristã, e João Goulart Filho, do PPL, não pontuaram. O Datafolha pesquisou também a rejeição. O Instituto perguntou em quais desses candidatos você não votaria de jeito nenhum no primeiro turno. Os resultados somam mais de 100% porque os entrevistados podem citar mais de um candidato. Jair Bolsonaro aparecia com 43% de rejeição, depois 44%, agora tem 43%. Marina Silva, 29%, depois 30%, agora 32%.
Fernando Haddad tinha 22%, depois 26%, agora 29%. Geraldo Alckmin, 24%, depois 25%, agora 24%. Ciro Gomes tinha 20%, depois 21%, agora 22%. Cabo Daciolo aparecia com 19%, depois 18% e agora 19%. Vera Lúcia, 19%, manteve os 19%, agora 19% de novo. Guilherme Boulos tinha 17%, depois 17% de novo e agora está com 18%. Emael, 18%, depois 17% e de novo 17%. Henrique Meirelles, 17%, manteve o índice e de novo tem 17%. Álvaro Dias estava com 14%, depois 16%, agora tem 15%. João Amoedo estava com 15%, depois 15% e manteve os 15%. João Goulart Filho tinha 15%, depois 14% e agora 15%. Os que disseram que rejeitam todos ou não votariam em nenhum eram 5%, depois 4% e agora 4% de novo. 2% disseram que votariam em qualquer um ou não rejeitam nenhum, depois 2% novamente e 2% de novo. Na primeira pesquisa, 6% não souberam ou não responderam, depois 5% e agora 5% de novo. O Datafolha também pesquisou possíveis cenários de segundo turno. Vamos aos resultados. No segundo turno entre Jair Bolsonaro e Marina Silva, Bolsonaro tem 42%, Marina 41%. Eles estão tecnicamente empatados, brancos e nulos, 16%. Não souberam ou não opinaram, 2%. Disputa entre Ciro Gomes e Geraldo Alckmin. 41% disseram que votariam em Ciro, 34% em Alckmin. Votos brancos e nulos, 22%. 2% não souberam ou não opinaram. Se os candidatos do segundo turno fossem Alckmin e Bolsonaro, 40% disseram que votariam em Alckmin, 39% em Bolsonaro. Os dois candidatos estão tecnicamente empatados. 19% votariam em branco ou nulo e 2% não souberam ou não opinaram. Cenário de uma disputa de segundo turno entre Alckmin e Marina. 39% disseram que votariam em Alckmin, 36% em Marina. Os dois candidatos estão tecnicamente empatados. 23% votariam branco ou nulo. 2% não souberam ou não opinaram. Em um segundo turno com Ciro Gomes e Jair Bolsonaro, 45% responderam que votariam em Ciro, 39% em Bolsonaro. Branco ou nulo, 14%. Não souberam ou preferiram não opinar, 2%. Numa disputa entre Geraldo Alckmin e Fernando Haddad, 39% disseram que votariam em Alckmin, 35% em Haddad. Eles estão empatados no limite da margem de erro. Votos brancos e nulos, 24%. 3% não souberam ou não opinaram. Se os candidatos do segundo turno fossem Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, 41% disseram que votariam em Bolsonaro e 41% em Haddad. Os dois candidatos estão empatados. 15% votariam branco ou nulo, 2% não souberam ou não opinaram. Numa disputa entre Marina e Haddad, 37% disseram que votariam em Marina e 37% em Fernando Haddad. Os dois candidatos estão empatados. Votos brancos e nulos, 24%, 2% não souberam ou não opinaram. Num cenário de um segundo turno entre Ciro e Marina, 45% disseram que votariam em Ciro e 31% em Marina. 22% votariam branco ou nulo. 2% não souberam ou não opinaram. Se os candidatos de segundo turno fossem Ciro e Haddad, 42% disseram que votariam em Ciro e 31% em Haddad. 25% votariam branco ou nulo. 3% não souberam ou não opinaram. O Datafolha ouviu 8.601 eleitores na terça-feira e ontem em 323 municípios. A pesquisa foi contratada pela TV Globo e pela Folha de São Paulo, foi registrada no TSE. Vamos ver agora, então, como foram as atividades de campanha de candidatos à presidência da República. Juliana Morrone com as informações. Bom dia, Juliana. Oi, Ana, bom dia, Chico, bom dia a todos. Olha, o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, fez campanha em São Paulo e em Minas Gerais. Os candidatos Henrique Meirelles, do MDB, Fernando Haddad, do PT, Marina Silva, da Rede e Ciro Gomes, do PDT, fizeram campanha em São Paulo. Jair Bolsonaro, do PSL, segue internado na unidade semi-intensiva do Hospital Albert Einstein, em São Paulo.
O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, postou uma foto nas redes sociais onde aparece caminhando no corredor do hospital ao lado de uma enfermeira e de um dos filhos e agradeceu o apoio que tem recebido. Também nas redes sociais, o candidato negou que pretenda recriar a CPMF e disse que ninguém aguenta mais impostos. Temos consciência disso. Segundo o boletim médico, Jair Bolsonaro prossegue com boa evolução clínica, começou a se alimentar com líquidos e tolerou bem a nova dieta. Por enquanto, ele vai continuar recebendo o complemento da alimentação pela veia. Bolsonaro segue fazendo sessões de fisioterapia no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Não tem febre e também não tem outros sinais de infecção. À noite, Fernando Haddad deu entrevista ao Jornal da Globo. A entrevista foi em São Paulo. Mais cedo, Haddad foi a um comício em São Mateus, na zona leste da cidade, e fez uma caminhada pelo centro de Guarulhos, na Grande São Paulo. Haddad disse que quer implantar uma nova etapa do programa Mais Médicos. Ampliar o programa Mais Médicos, contratando mais médicos e especialidades. E nós vamos, para cada 500 mil habitantes, criar um equipamento onde a pessoa, no mesmo lugar, possa fazer exame, consulta e cirurgias de baixa complexidade, aquelas que não precisam de internação. Essa modalidade de atendimento é inspirada nas nossas experiências exitosas do Ceará e da Bahia. Pela manhã, o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, participou da sabatina promovida pela revista Veja, em São Paulo. Alckmin defendeu o enxugamento da máquina de governo. À tarde, se encontrou com líderes políticos no sul de Minas Gerais. Alckmin disse que quer recuperar a confiança no Brasil. O Estado, ele não deve ser empresário, ele deve ser fortemente regulador e fiscalizador. Então você pode trazer investimento para rodovias, para ferrovias, aeroportos, hidrovias, energia. O Brasil não vai crescer se não tiver investimento. Há uma crise hoje de confiança no Brasil e nós vamos recuperar essa confiança e trazer investimento para o Brasil voltar a crescer. O candidato Ciro Gomes, do PDT, participou pela manhã de uma entrevista à rádio CBN ao G1, o portal de notícias da Globo, em São Paulo. À tarde, Ciro se reuniu com representantes, centrais sindicais, no centro da cidade. Ciro falou que quer tributar de forma progressiva lucros e dividendos. Progressiva como imposto de renda. Quem ganha mais paga um pouco mais, quem ganha menos paga um pouco menos, acima de posses de 2 milhões de reais. Cobrar mais de rico e cobrar menos de pobre. É bem simples assim. O Brasil hoje faz o oposto. Hoje, quando um cidadão faz uma ligação no pré-pago de celular ou liga a energia em casa, ele paga 40% de imposto sem nem sequer saber. Enquanto isso, os ricos no Brasil pagam praticamente nada, por exemplo, em lucros e dividendos. Só o Brasil e a Estônia não cobram imposto sobre isso. A candidata Marina Silva, da Rede, foi a uma sabatina promovida pela revista Veja, em São Paulo. Na saída, Marina disse que vai investir em energia solar, inclusive comunitária, alugando propriedades de pequenos agricultores para que eles sejam beneficiados com uma renda extra. Nós vamos investir em energia limpa, renovável e segura. Nós temos um programa que se chama Sol para Todos, o nosso pré-sol. Nós vamos criar 2 milhões de empregos em energias renováveis. Vamos fazer com que o Nordeste brasileiro seja o maior produtor de energia. Nós vamos produzir energia equivalente a uma Belo Monte, utilizando o sol, tanto com investimentos de grande como de médios e de pequenos. O candidato do MDB, Henrique Meirelles, também participou da sabatina da revista Veja, em São Paulo. Depois fez uma caminhada no Largo do Japonês, na zona norte da cidade. Foi recebido por militantes e cumprimentou os moradores. Em seguida, Meirelles falou rapidamente com jornalistas. Disse que quer equilibrar as contas públicas, atrair investidores para o Brasil, gerar emprego e assim fazer o país voltar a crescer. Minha proposta é uma proposta, em primeiro lugar, de fazer o Brasil crescer. Eu não faço promessa, eu assumo compromisso. E o meu compromisso é criar 10 milhões de empregos no Brasil. Mas o fato é que precisa, em primeiro lugar, de confiança. Confiança que eu tenho
dos investidores, dos empresários e consumidores do Brasil e do mundo. O Brasil vai crescer, por quê? Porque já fiz isso, sei como fazer. De acordo com as regras da Justiça Eleitoral, os candidatos terão mais 15 dias de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. Ana, Chico. Oi, Miriam, bom dia. Oi, Juliana. Pois é, olha, Juliana, a Miriam está aqui porque o que dominou o debate político ontem foi a questão dos impostos, né, Miriam? O que é que os principais candidatos têm falado sobre impostos? Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. Bom dia. Bom, eles têm falado bastante sobre impostos. Estou estudando, acompanhando, entrevistando. Eu vou fazer aqui um resumo. Ontem teve a confusão na campanha de Jair Bolsonaro, porque o economista Paulo Guedes falou da recriação da CPMF e isso foi desautorizado pelo candidato. Aí o economista explicou que seria, na verdade, um imposto sobre movimentações financeiras, mas substituindo outros. Só que ele fez uma lista dos que seriam eliminados, que arrecadariam muito mais do que qualquer CPMF. Então, ele não mostrou a conta. E o candidato do PT tem falado sempre de isentar até 5 salários mínimos. Isso parece bom, mas ele também não apresentou a conta. Eu perguntei ao ministro Eduardo Guardia, da Fazenda, quanto custaria isso. Ele disse que custaria 60 bilhões. Uma outra coisa que que o economista do candidato Jair Bolsonaro disse é criar uma única alíquota de 20% para o imposto de renda. Isso é muito para quem ganha pouco, é pouco para quem ganha muito. Então, tem um erro aí. Os outros candidatos todos têm falado em criar um imposto chamado IVA, Imposto ao Valor Agregado, que substituiria PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Detalhe, ISS é imposto dos municípios, ICMS é dos estados, e eles não conversaram ainda com os estados. Outros estão falando isso que o Ciro falou aí, sobre taxar dividendos. Não é só o Ciro que está falando isso, o PT também está falando isso. Isso é uma boa proposta, mas tem que equilibrar e cobrar menos das empresas e mais do acionista. Essa é que é a ideia, transitar para um modelo que é mais parecido com o do resto do mundo. Mas o cuidado aí é o que vai ser feito para que não haja, na verdade, nessa substituição, um aumento da carga tributária que está pesada demais para nós. Né? Às vezes fica bom só no papel, né, Miriam? Agora, falando de outro assunto, o Banco Central ontem manteve a taxa de juros, mas sinalizou, inclusive de olho aí nesse cenário eleitoral, que essa tendência pode mudar. Qual foi o recado exato do Banco Central? Um recado bem sutil. Ele fez uma projeção para a inflação do ano que vem se o dólar ficar em 4,15. E aí deu 4,5. 4,5, o ano que vem a meta é 4,25. Então significa acima da meta. Então os economistas pensaram assim, então significa que na próxima reunião, se o dólar subir mais ou ficar nesse patamar, e provavelmente ele vai oscilar mais, então o Banco Central subiria a taxa de juros. A próxima reunião é depois das eleições, depois do segundo turno, inclusive, 30 e 31 de outubro. Então ficou esse recado aí. Parece que ele vai subir juros na próxima reunião, depois das eleições. O milho IGPM, que é o índice usado para reajustar os aluguéis, está subindo, pressionado pelo dólar. Isso quer dizer que os aluguéis vão subir? Olha, eu espero que não. Eu espero que quem tenha, seja dono, seja dono do imóvel, saiba o que é a situação atual. Todo mundo está com problema na renda e o que o Chico falou é realmente o IGPM subiu muito porque ele é muito impactado pelo dólar. O IGPM é uma soma de vários índices, mas tem o índice de preço por atacado, que reflete bastante o dólar. Como o dólar tem subido muito por essas razões das eleições, em setembro o índice ficou em 1,35 do IGPM. E o acumulado do ano ficou em 9,8, significa 10. Imagina se o inquilino pode, numa época dessa, com desemprego, queda de renda, enfrentar um aumento desses. Então, eu espero que os donos dos imóveis negociem. A negociação é a melhor coisa em épocas de crise, para todo mundo sair ganhando e ninguém perder. Negociação e bom senso, né, Miriam? Exatamente. Obrigada, viu? Até mais. Mas ainda falando do nosso bolso, olha, a diferença nos preços da gasolina e do etanol nunca foi tão grande. O brasileiro já percebeu que está valendo mais a pena abastecer com álcool. Vamos falar mais sobre isso com o Rodrigo Bocardi, lá em São Paulo. Rodrigo, bom dia. Enquanto o preço da gasolina disparou, o do álcool teve uma redução. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Olha, isso está provocando uma mudança histórica, né? O brasileiro sempre consumiu mais gasolina do que álcool combustível. Mas agora, com a gasolina cara do jeito que está e o álcool em plena safra, esse consumo está praticamente empatado. Vamos ver na reportagem do Renato Biasi. Nos postos em São Paulo, o motorista nem precisa mais fazer conta. Só de bater os olhos nos preços, já dá para escolher o que colocar no tanque. Aquela continha que a gente faz, que dá 70 e tal, não estou fazendo mais. Porque a diferença está muito grande. Muito grande.
Para compensar, o litro do etanol tem que custar no máximo 70% do litro da gasolina. Neste posto estava praticamente pela metade do preço, 56%. Um alívio para quem tem um carro flex. Sobrevivência, você não tem o que fazer, entendeu? Se fosse para botar gasolina, você estaria no prejuízo. Estaria sim. Segundo a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, o preço médio do etanol caiu 1% no primeiro semestre do ano. Ao mesmo tempo, o preço médio da gasolina na bomba subiu 10%. O carro do Josué só roda com gasolina e ele acaba faturando menos porque não consegue repassar o aumento da despesa para os clientes. A gente aumentou aí o gasto porque eu abasteço eu encho o tanque pelo menos 3 a 4 vezes por mês. De janeiro a abril, o preço médio da gasolina oscilou pouco. A partir da greve dos caminhoneiros no fim de maio, disparou e não caiu mais. A variação do etanol foi bem mais suave e o preço chegou a setembro menor do que no começo do ano. Sem saber se amanhã o preço da gasolina sobe ou desce, as pessoas vão se acostumando ao preço bem comportado do etanol, que, segundo os produtores, deve se manter estável pelo menos pelos próximos 3 meses, graças à safra de cana. Essa vantagem para o bolso tem ajudado a mudar uma preferência histórica do consumidor nas bombas de combustíveis. O presidente do Sindicato dos Postos do Estado de São Paulo, há 16 anos no cargo, está vendo essa mudança pela primeira vez. Nós trabalhávamos mais ou menos com 60-40, 60 de gasolina e 40 de etanol. Hoje já está 50-50, gasolina e etanol, e com etanol em crescimento. Então percebe-se que isso vai passar a vender mais do que a própria gasolina. Este professor de economia diz que em 2018 essa diferença de preços deve se manter nas bombas. No curto prazo, ou seja, ainda esse ano, a tendência é que essa diferença se mantenha ou se reduzir vai ser uma margem muito pequena e o consumidor pode aproveitar essa diferença a favor dele. E o que a gente espera é que no próximo ano tudo se reduza, principalmente a gasolina. O preço da gasolina subiu tanto que no primeiro semestre deste ano a venda caiu 6% e mesmo assim a receita aumentou quase 10% acima da inflação do período. Chico e Ana. Obrigado, Rodrigo. E bombeiros de Catalão, cidade do sudeste de Goiás, retomaram agora de manhã as buscas por um homem que desapareceu ontem durante uma chuva forte. O córrego que corta a cidade transbordou ontem à tarde. 2 homens que trabalhavam nas obras de canalização foram levados pela enxurrada. O corpo de Edmilson de Jesus foi encontrado no início da noite numa fazenda que fica a 2 quilômetros de distância. Agora os bombeiros estão em busca de outro operário. Uma força-tarefa foi montada e até um drone está sendo usado. O trabalho foi interrompido à noite e recomeçou às 6 horas da manhã. Em 1 hora, choveu em Catalão cerca de 40 milímetros, volume que era esperado para o mês inteiro na cidade. Vamos então direto saber um pouco mais dessa chuva com a Jaqueline Brasil, Jaque Apostos. Oi, Jaqueline, bom dia. Tem risco de mais temporais aí para o Centro-Oeste, para outras regiões do país hoje? Oi, Ana. Bom dia para você, para o Chico e bom dia para todos. Tem sim, viu? Hoje pode chover bastante em boa parte do centro-oeste, do sul e aqui do sudeste também. E é só dar uma olhada nas imagens do satélite do fim da madrugada e início da manhã. As áreas de instabilidade, elas estão espalhadas no norte, mas principalmente no centro-oeste. Dá uma olhada aqui no sudeste. São nuvens muito carregadas de chuva. E essa área aqui que a gente vai mostrar para vocês, em laranja, é a área onde tem risco de temporal mesmo. Então, serve para quem está no sul de Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, Triângulo Mineiro e sul de Minas, sul do Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e todo o estado de São Paulo. E essa chuva vem com raios, vento e granizo também. E foi o que aconteceu hoje de madrugada, viu? Aqui na capital paulista foram registrados mais de 288 raios. E com a força da chuva e do vento, 13 árvores caíram em várias regiões da cidade. As ferragens da cobertura desse shopping aí na Zona Sul despencaram, interditando uma avenida super importante aqui da capital. A cidade ficou em estado de atenção para alagamentos. Agora a chuva já diminuiu, deu uma trégua, mas volta a chover de novo, viu? E aí vem uma pergunta, né? Por que choveu tão forte em algumas regiões e em outras não? Por causa dessa nuvem, cumulonimbus. Essas nuvens se formam a partir da combinação do calor e da umidade. Então, o ar quente e úmido sobe, condensa e forma essa nuvem grandona. E quanto mais alta ela for, mais granizo, vento e também a chuva forte, raios
ela vai trazer. E essas nuvens de chuva hoje, elas estão espalhadas em boa parte do país. Olha, no norte, você que está aí no norte, essas pancadas vêm ao longo do dia. No centro-oeste, no sudeste e no sul, essa chuva aperta mais por causa desses dois sistemas aqui de baixa pressão. Um que está na Argentina e esse outro se formando no litoral de São Paulo. O tempo fica firme hoje no sul do Rio Grande do Sul e em boa parte do Nordeste, aí sol para cada um, viu, Chico e Ana? Zé Jaqueline, você está falando de chuva em tantas partes do país e as temperaturas, como é que ficam? Ô Chico, as temperaturas elas ficam altas em quase todas as regiões, tá? No sul, a gente repara que não sobe tanto, 22 em Porto Alegre, mas olha só, 30 em BH, também em Salvador, 39 em Teresina, 33 em Fortaleza, 27 aqui em São Paulo e 34 no Rio de Janeiro. E amanhã, gente, é o seguinte, a chuva permanece no sudeste e o temporal que aconteceu hoje aqui em São Paulo e pode acontecer mais uma vez, vai se repetir aí no Rio de Janeiro e a temperatura cai um pouquinho mais. Chico e Ana. Tá bom, muito obrigado, Jaqueline. E olha quem já chegou aqui, a Cris Dias. Bom dia, bom dia. Hora de falar do esporte, bom dia para você. O Cruzeiro jogou ontem com o Boca, perdeu do Boca, mas foi fortemente prejudicado pelo juiz, com VAR e tudo, hein? Pois é, era isso que eu ia destacar. Depois do uso do árbitro de vídeo, mesmo assim aconteceu isso, né? Jogo do Cruzeiro... na Comembol, hein? Complexo o negócio, né? Jogo do Cruzeiro contra o Boca Juniors ficou difícil, depois disso, reverter a vantagem do time argentino. Estádio Bombonera, Buenos Aires. Palco da primeira partida entre Boca Juniors e Cruzeiro pelas quartas de final da Libertadores. Com o apoio de quase 50 mil torcedores, o Boca encontrou espaço para fazer o primeiro gol do jogo. Bonito toquinho do Zarate na saída do Fábio. No segundo tempo, o Cruzeiro voltou melhor. Thiago Neves furou de cabeça e Barrios salvou o Boca em cima da linha. Olha a chance, a bola vai entrando! Em cima da linha, o Barrios tirou. O time argentino respondeu, mas dessa vez parou na trave. E quando o Cruzeiro estava dominando a partida... Olha, a preocupação ali porque o goleiro sentiu. O zagueiro Dedé subiu para tentar fazer o gol de cabeça e se chocou com o goleiro Andrada, que levou a pior. Ele sofreu uma fratura na mandíbula numa disputa de jogo. Éber Aquino, juiz da partida, reviu o lance usando o recurso do árbitro de vídeo e decidiu expulsar o zagueiro do Cruzeiro. Que é isso, seu juiz? Que exagero, Galvão. Essa foi inclusive a primeira expulsão do Dedé em 135 partidas jogadas pelo time mineiro. A última vez que o zagueiro recebeu um cartão vermelho foi há quase 8 anos, quando ainda jogava pelo Vasco. Eu fui para cabecear, nem olhei, nem sabia o que tinha acontecido, que eu tinha chocado com o goleiro. Você não precisa olhar nenhuma vez para ficar em dúvida, que dirá 10 vezes quando tem a oportunidade de ver. A gente estava muito feliz com o VAR, porque o VAR é para diminuir os erros e ter erro zero, e hoje a gente foi muito prejudicado. Com um a menos em campo, ficou difícil segurar a pressão da equipe argentina. Não tá nada perdido não. Do mesmo jeito que eles fizeram 2 gols aqui, nós com um a menos. E eu acho que a gente nem sofreu muito. A gente pode reverter esse placar lá. Aquela torcida lá que veio hoje, fez essa festa aí, no Mineirão vai lotar. E eles vão ter que jogar muito para passar. Puxa, mas o VAR, justamente o árbitro de vídeo existe, né, para evitar a injustiça, né? Com o VAR e tudo, um prejuízo realmente complicou a situação do Cruzeiro. Vai ter que correr atrás para o jogo de volta, vai ser mais complicado, né? Dedé até podia ter se machucado. Desvantagem. Sim, os dois podiam ter se machucado. O próprio Dedé, porque ele realmente entrou ali e não viu. A minha opinião é absolutamente isenta, porque a opinião do atleticano, que é rival. Exatamente. Mas foi injusto. Foi bem injusto mesmo, né, Chico? Você que é galo, admite. Pois é. Vamos falar de outro assunto então, porque o segundo jogo entre as equipes é daqui a 2 semanas e na outra partida da noite, Independiente e River Plate, os dois times da Argentina ficaram no 0-0, tá? E hoje, mais um brasileiro começa a disputa por uma vaga na semifinal da Libertadores. O Palmeiras enfrenta o Colo-Colo no Chile. Nesse belo cenário, o Palmeiras trabalhou em Santiago. No centro de treinamento da Universidade do Chile, se viu o aquecimento, um bate-bola e nada mais. Com portões fechados, Felipão teve privacidade, mas é sempre bom lembrar que o Colo-Colo tem 2 jogadores que conhecem muito bem o Brasil e também o Palmeiras, Jorge Valdívia e Lucas Barrios.
Valdívia está no topo da lista de estrangeiros que mais jogaram pelo Palmeiras. Foram 241 jogos. Barrios jogou menos, mas ganhou 2 títulos importantes. A Copa do Brasil em 2015 e o Brasileirão em 2016. Sabe tudo de Palmeiras. Até que o volante Thiago Santos deve ser o substituto de Felipe Melo, que está suspenso. Eu conheço os dois, então os dois têm a mesma raça, a mesma vontade, né? Desvio vai passando, olha a sobra! Vontade é o que não falta. Desde a Libertadores de 2009, o Palmeiras não chegava nas quartas de final. Do Palmeiras! Assim, o sonho do bicampeonato segue vivo e passa pelo estádio Monumental em Santiago, na noite de hoje. E a gente tem tudo para poder passar. Então acho que o grupo está bem focado mesmo, está trabalhando muito forte, né? Toda a comissão, todo mundo muito unido para a gente poder jogar essa quarta de finais e passar para a semifinal. Muito bem, daqui a pouco então eu volto para falar de outra competição internacional, a Copa Sul-Americana. Tá certo, até já então, Cris. Até já. Obrigado, Cris. Intervalo rapidinho, a seguir você vai ver que mais de 100 milhões de brasileiros vivem sem coleta de esgoto e nem metade dos municípios tem um plano de saneamento. A justiça condena a mais de 12 anos de prisão um grupo acusado de espancar e esfaquear jovens judeus em Porto Alegre. E por que a camisa de um time da 12ª divisão do futebol inglês está vendendo tanto que tem até lista de espera para compra? A gente explica para você. Agora, 8h01, horário de Brasília. Terminou durante a noite o julgamento de 3 acusados de espancar e esfaquear jovens judeus em 2005 em Porto Alegre. Os 3 foram condenados. Laureano Vieira Toscani e Tiago Araújo da Silva foram condenados a 13 anos de prisão em regime fechado. Fábio Roberto Sturm a 12 anos e 8 meses. Tiago e Fábio poderão recorrer em liberdade. Laureano saiu da sala do júri diretamente para a cadeia pública de Porto Alegre. Considerando que o réu responde a outros delitos contra a vida, bem como que se mudou para os Estados Unidos e lá permaneceu até a data deste julgamento, sem informar a este juiz o seu endereço ou mesmo que pretendia ausentar-se do país, não permite ao réu apelar em liberdade. O julgamento começou na manhã de terça-feira e só acabou às 9h de ontem. Tiago Araújo da Silva, Fábio Roberto Sturm e Laureano Vieira Toscani respondiam por tentativa de homicídio triplamente qualificado. O crime foi cometido em maio de 2005. 3 jovens judeus foram atacados por um grupo de neonazistas com socos e facadas na frente de um bar em Porto Alegre. Um dos rapazes ficou gravemente ferido e ainda tem as marcas das agressões no corpo. O Ministério Público trouxe para a sala do júri material de propaganda nazista apreendida na casa dos réus. Para a promotoria, era a prova de que eles participam de uma organização criminosa de skinheads que prega o preconceito contra judeus, negros, homossexuais e punks. Isso é inaceitável o que aconteceu e nós, brasileiros, não podemos conviver com essa espécie de conduta. Os réus que aguardaram o julgamento em liberdade se diziam inocentes e que apenas testemunharam uma confusão na rua. Depois que os 7 jurados se reuniram, a juíza Cristiane Busato Zardo anunciou a sentença. Considerando que foram múltiplos os golpes atingindo múltiplos órgãos, resultando fixa na ausência de outras modificadoras em 13 anos de reclusão. Além dos 3 condenados hoje, outras 6 pessoas são acusadas de envolvimento no crime. Em novembro, 3 réus vão a julgamento. Um recado em geral, né, da sociedade sobre essa questão toda do racismo, do antissemitismo e aquilo que se esperava em termos de reprovação. No contexto que os fatos se deram e pelo placar de votação e todas as circunstâncias desse fato, eu tenho esperança ainda de reverter essa situação em grau recursal. A condenação dessas pessoas vai significar de que no Brasil, sim, pessoas que cometem crime de ódio vão para a cadeia. E o homem acusado de matar uma estudante depois de pegar uma carona com ela em novembro do ano passado foi condenado em Minas Gerais. Jonathan Pereira do Prado vai cumprir pena de 45 anos de prisão.
Kelly Cadamuro, estudante de radiologia, participava de um grupo no aplicativo e tinha combinado de dar carona para Jonathan até Itapajipe, Minas Gerais. Mas ela desapareceu antes de chegar ao destino. O corpo da jovem foi encontrado no córrego em Minas Gerais. Jonathan confessou o crime, ele foi preso e a declaração de óbito apontou que a moça foi vítima de asfixia e estrangulamento. No estado americano do Texas, uma mulher que tinha acabado de bater o carro escapou por muito pouco de sofrer um segundo acidente na estrada. A câmera de vigilância de um carro da polícia gravou tudo. Olha aí, o policial tinha sido chamado por causa do primeiro acidente. De repente, outro carro vira a esquina e quase bate nos dois. Olha só que susto. Felizmente, o policial e a mulher estão bem. A gente volta daqui a pouco. Um médico e a namorada são suspeitos de estuprar centenas de mulheres nos Estados Unidos. E cada vez mais brasileiros estão apostando nas franquias para fugir da crise. Agora são 8h08, hora de Brasília. Uma tentativa de assalto a um carro forte terminou com um criminoso morto e 4 pessoas feridas ontem em Salvador. Um dos bandidos, disfarçado de funcionário dos Correios, abordou um dos seguranças que abastecia uma casa lotérica. Você vê aí imagens da confusão, começou um tiroteio com outros criminosos atirando do lado de fora da agência. Um dos assaltantes morreu e 2 seguranças e 2 pessoas que estavam na fila da lotérica ficaram feridos. De acordo com a Secretaria de Segurança, pelo menos 4 bandidos participaram dessa ação. Ainda não há informações sobre os criminosos que conseguiram fugir. Nos Estados Unidos, o jovem médico e a mulher dele, uma professora de dança, podem estar por trás de centenas de casos de estupro. Eles já estão na cadeia por drogar e violentar uma mulher. A polícia suspeita que esse casal atraía as vítimas em festivais de rock. Era um casal super atraente. Ele, bonitão, estrelou um reality show sobre namoro. Com 38 anos, era um cirurgião que se promovia nas redes sociais. Ela, 31 anos, era professora de dança. Os dois, Grant Robichaud e Serissa Riley, vão a julgamento na Califórnia, acusados de drogar e estuprar uma mulher e tentar fazer o mesmo com outra, que escapou. A polícia encontrou no telefone do médico mais de 1000 vídeos de mulheres drogadas e violentadas e está tentando identificá-las. Eles atraíam as vítimas em festivais de rock. O casal nega as acusações. O promotor deu um alerta. Estupradores podem ser pessoas muito atraentes e bem-sucedidas, e tanto mulheres como homens. Enquanto na Califórnia, o caso do casal estuprador causou surpresa, no Texas foi resolvido o mistério do assassinato em série de 3 prostitutas e um travesti. O assassino, confesso, é um agente da força que policia a fronteira com o México. Há 2 semanas começaram a aparecer os corpos em beiras de estrada. Todas as vítimas mortas a tiro. Uma 5ª vítima conseguiu escapar e denunciou o policial. Ele é Juan Ortiz, supervisor da patrulha de fronteira. Ele acabou confessando o crime, mas não revelou o motivo. As famílias das vítimas fizeram vigília na cidade de Laredo. O presidente Trump vive acusando os imigrantes mexicanos de serem estupradores e assassinos. Mas neste caso, o matador era um agente do governo responsável por prender os imigrantes. Por aqui, no cenário de economia lenta, taxa de desemprego alta, empreendedores brasileiros estão superando a crise, apostando principalmente em pequenos negócios. Um estudo aponta que o faturamento de franquias cresceu quase 8% em um ano no país. Ter o próprio negócio é a solução que muitas pessoas encontram em época de crise. Enquanto a economia brasileira ainda patina, obrigando milhares de empresas a fechar, tem gente abrindo as portas. As franquias estão crescendo no Brasil, especialmente as menores, que exigem investimento inicial de no máximo R$90 mil. É uma tendência operações menores, para ter um valor de investimento menor. Muitas, predominantemente, são franquias que são administradas a partir da própria residência do empreendedor. Segundo a associação que representa o setor, de julho do ano passado até junho deste ano, o faturamento nas franquias cresceu 7,4%.
Pulou de 156 bilhões para 168 bilhões de reais. No segundo trimestre de 2018, o crescimento foi de 5%. As empresas de alimentação continuam dominando as franquias. Destaque para os food trucks, que se espalharam pelo país. Mas os negócios cresceram em vários tipos de serviços. R$ 7.500 foi o que o Alexandre investiu inicialmente na microfranquia dele, um serviço de limpeza a seco de carros. O dinheiro foi para pagar a licença do negócio e os produtos para começar a trabalhar. Em um ano, ele contratou 2 funcionários, tem atendido cerca de 5 clientes por dia e está otimista. Eu vi dentro desse negócio uma grande oportunidade e desde então a gente tem trabalhado, tem tido um crescimento bem legal. A região sudeste concentra a maior parte das franquias, mas as novas empresas no norte e no centro-oeste chamaram a atenção. Antes de se aventurar nesse ramo, é preciso pesquisar muito, saber da situação financeira da marca, avaliar o produto ou serviço oferecido e um detalhe muito importante, se autoavaliar. Ele está entrando para um sistema que não foi ele que formatou, que já está formatado, que tem normas, regras, padrões que precisam ser seguidos. Um negócio que, bem planejado, pode dar certo e nem sempre precisa de muito dinheiro. A grande verdade, eu não tinha muito dinheiro para investir, né? E eu não poderia terminar com o meu dinheiro, né? Até porque eu tenho 2 filhos, tenho uma família, sou casado, tenho me sustentado, graças a Deus, tenho conseguido manter um padrão dentro de casa, eu e a minha esposa. E assim, só está crescendo. Você vai ver a seguir um número assustador de brasileiros que vivem sem coleta de esgoto. Nem metade das cidades tem um plano para o saneamento. E o mistério das agulhas de costura encontradas dentro de frutas na Austrália. A gente fala disso já, depois do intervalo. 8h17 agora, horário de Brasília. Estamos de volta para falar agora de um número alarmante de brasileiros que vivem diariamente com esgoto correndo a céu aberto ao lado de casa. Um levantamento mostrou que menos da metade dos municípios brasileiros tem plano de saneamento para mudar essa realidade. Juliana, um retrato da Idade Média, né? Retrata o nosso atraso. E isso vira foco constante de doenças. É um problemão, viu, Chico? Um problema de saúde pública, né? A mesma pesquisa do IBGE mostrou que quase 35% dos municípios informaram que a população sofreu no ano passado com epidemias de doenças como diarreia, dengue, enfim, doenças ligadas à falta de saneamento. Existe um decreto que obriga as cidades a terem esse plano para poder receber dinheiro que seria usado em obras de saneamento. O prazo inicial venceu em dezembro de 2013. Como quase ninguém cumpriu a meta, o prazo foi adiado para dezembro de 2019. Lixo, sujeira, o esgoto produzido por mais de 180 mil moradores de 11 bairros de Maceió chega até este canal sem nenhum tratamento. Quando é tempo de chuva, ninguém pode andar por aqui, porque a imundícia é demais. E toda a sujeira vai parar na praia. O índice de saneamento básico na capital de Alagoas é de apenas 37%. Até o ano passado, a cidade ainda não tinha um plano municipal de saneamento básico com diagnóstico da situação, metas e prazos para universalizar os serviços para a população. Em Belém do Pará, o lixo abandonado na calçada já começa a invadir a rua. Este canal, no bairro Terra Firme, está lotado de garrafas e todo tipo de lixo. Quem mora ali perto diz que a sensação é de abandono e que muita gente fica doente. Com certeza que faz muito mal para a nossa saúde, né? Em Goiás, quase 97% da população tem água tratada, mas a rede de esgoto atende a apenas 58% dos moradores. E olha que absurdo, na capital, Goiânia, a companhia de saneamento estava cobrando uma taxa de 20% do valor da conta de água para fazer o tratamento do esgoto, mas só trata 75% do que coleta. Por isso, a Justiça mandou a empresa suspender a cobrança de quem não tinha o esgoto tratado. Hoje, no Brasil, mais de 35 milhões de pessoas ainda não têm acesso à água potável e menos da metade dos brasileiros à coleta de esgotos, de acordo com a organização Trata Brasil. E isso está diretamente relacionado com o aumento de casos de doenças como dengue e chikungunya.
O Distrito Federal é a unidade da federação onde há mais acesso a serviços de saneamento básico. De acordo com o Instituto Trata Brasil, aqui 84% do esgoto é tratado. Mas a gente ainda encontra algumas comunidades vivendo em situação de extrema precariedade, como esta aqui, que fica a mais ou menos 20 quilômetros da região central de Brasília, onde não há tratamento de esgoto, coleta de lixo e nem água encanada. É uma invasão que foi se instalando nas proximidades do antigo lixão. As condições de saneamento são bem ruins também na favela do Sol Nascente, onde moram mais de 50 mil pessoas. O governo do Distrito Federal já criou uma política local de saneamento, mas o plano ainda aguarda a votação na Câmara Legislativa. De acordo com o IBGE, no ano passado, só 41% dos municípios brasileiros declararam ter um plano para levar os serviços de saneamento básico a toda a população. E olha que isso está previsto numa lei aprovada no Congresso há mais de 10 anos. Quem não fizer o plano deixará de receber dinheiro do governo federal para obras de saneamento. O problema é que o prazo para o cumprimento dessa exigência já foi adiado pelo governo 3 vezes. Agora é dezembro do ano que vem. Este especialista diz que o adiamento leva a um certo descrédito. Mas, por outro lado, se o governo cortar os recursos de municípios pequenos, a situação pode ficar ainda pior. E que há uma alternativa interessante para cidades menores, que não conseguem preparar planos e políticas de saneamento. Eles não têm capacidade financeira, por exemplo, para contratar um quadro técnico, não é? A saída para isso é a organização de consórcios intermunicipais. E tem algumas experiências muito interessantes. 10 municípios de 10 mil habitantes, né, vão ter uma capacidade equivalente, em teoria, a um município de 100 mil habitantes, né, o que muda totalmente o patamar. O Ministério das Cidades diz que houve uma evolução importante no número de municípios que elaboraram planos e criaram conselhos, mas que é preciso avançar. A Prefeitura de Maceió disse que já concluiu o Plano Municipal de Saneamento e também já possui um Conselho Municipal de Saneamento. A Prefeitura de Belém informou que realiza a coleta de lixo e ações de fiscalização. Já a empresa de saneamento de Goiás diz que não foi notificada pela Justiça sobre a proibição da cobrança de taxa de esgoto, mas que vai recorrer. Ana, Chico. Mas é um retrato do desleixo, da falta de seriedade, né, Juliana? Você vê a quantidade de gestores pelo Brasil afora que sequer se deram ao trabalho de fazer um planejamento para tentar implantar um tratamento de esgoto, que é o básico que qualquer um de nós precisa para viver com um mínimo de dignidade, né? Obrigada, viu? E que Brasil você quer para o futuro? Meu nome é Cristian Gomes, sou de São Gonçalo do Abaeté. E o Brasil que nós queremos é um Brasil sem preconceito, sem desigualdades. Um Brasil que ensina as crianças desde pequeno a amar o seu próximo. Meu nome é Cássio Roma, sou da cidade de Urânia, São Paulo. E o Brasil que eu quero é um Brasil com mais segurança, onde as leis funcionem. Um Brasil com mais educação, saúde e liderados por um presidente honesto. Meu nome é Apoliane, eu estou falando de Nova Monte Verde, Mato Grosso. E o Brasil que eu quero é um Brasil limpo, é um Brasil sem corrupção, um Brasil com mais saúde, com mais educação para todos. Meu nome é Viviane, eu sou de Major Gersino, Santa Catarina. O Brasil que eu quero é um Brasil onde o prefeito da nossa cidade invista no esporte, para que nossas crianças cresçam com suas mentes sadias, que possam ter um futuro excelente, não se envolvendo com o mundo do crime, da marginalidade, das drogas que assolam o nosso Brasil. Meu nome é Maria Clara, eu falo de Bom Sucesso de Tararé, São Paulo. E eu quero um Brasil com menos poluição, cidades mais limpas e que as pessoas que moram na rua consigam suas casas. Meu nome é Juliano Vaz de Almeida, sou morador do município de Francisco Alves, no estado do Paraná. E o que eu quero para o futuro do Brasil é o mínimo de dignidade possível. E para que isso aconteça é simples, basta que os recursos públicos sejam aplicados nas suas verdadeiras finalidades. Sou o músico Tony Santos, de Santo Antônio do Jacinto, Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais. O Brasil que eu quero é um Brasil sem corrupção, com mais saúde, igualdade social, educação e cultura. Ana, há pouco você falou de dignidade, quando a gente mostrava a falta de saneamento, né? E parece que o Juliano Vaz de Almeida, que gravou essa mensagem aí, o paranaense,
estava assistindo essa reportagem que ele fala que ele quer o mínimo de dignidade possível e que os recursos sejam aplicados na sua verdadeira finalidade. Quer dizer, a gente não pode conviver com esse esgoto a céu aberto para mais da metade dos brasileiros, com lixão para todo lado, né, cheio de moscas e de doenças, e com lixo da corrupção, da falta de gestão, da falta de cuidado, que resulta nisso tudo. É incrível que não são casos isolados, né? Inclusive em grandes cidades, aqui no Rio de Janeiro, em Brasília, como a gente mostrou, São Paulo, enfim, tem muito que melhorar por aí. A gente convive com isso, né? Todos nós. Como se fosse normal. Absurdo, absurdo. Todas essas mensagens que você tem visto aqui, você sabe, estão no Globoplay, na nossa página na internet, no g1.com.br/Brasil que eu quero. Lá você encontra também as dicas de como gravar o seu vídeo. E na Austrália, um mistério está provocando um prejuízo milionário e mobilizando o país inteiro. Olha aí. Desde a semana passada, mais de 100 consumidores em todos os 6 estados australianos encontraram agulhas de costura em morangos, bananas e maçãs. Ninguém se feriu com gravidade, mas uma dessas agulhas foi descoberta por uma criança de 7 anos. O primeiro caso foi no estado de Queensland. A polícia abriu uma investigação e prendeu um menor de idade, que admitiu ter sido responsável. E os investigadores suspeitam de uma grande sabotagem. O maior prejudicado foi o morango. A Rússia e o Reino Unido barraram os morangos australianos. A Nova Zelândia retirou o produto das prateleiras e está difícil achar alguém que tenha coragem de saborear essa fruta que é pequena, deliciosa, mas virou um grande problema para quem vive dela. Para compensar o prejuízo histórico, o governo anunciou uma ajuda equivalente a quase 3 milhões de reais para os produtores. 3 estados estão oferecendo recompensa de aproximadamente 300 mil reais para quem tiver informações sobre os sabotadores. Por enquanto, a venda de morangos está suspensa em toda a Austrália. Muitos agricultores tiveram que inutilizar a colheita, dispensar funcionários, e os 6 maiores produtores fizeram um recall da fruta, tipo aquele das montadoras quando descobrem um defeito de fabricação nos carros. Alguns fazendeiros chegaram a instalar detectores de metal nas plantações. O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, chamou os criminosos de vermes covardes. Prometeu aplicar penas tão duras quanto as de crimes relacionados à pornografia e financiamento de terrorismo. Se presos e condenados, os culpados podem pegar até 15 anos de cadeia. O governo fez também um apelo. Assim que os morangos voltarem aos mercados, que as pessoas não deixem de comprá-los, mas que, por favor, cortem a fruta antes de comer. Que perigo, hein? E olha, daqui a pouco vamos falar do que é esse fenômeno assustador que você está vendo aí, você numa praia da Grécia. E um avião que saiu de São Paulo fez um pouso de emergência chegando a Nova York. A gente mostra já, agora são 8h32, hora de Brasília. Um voo da Delta Airlines que saiu de São Paulo com destino a Nova York teve que fazer um pouso de emergência quando chegava agora há pouco ao aeroporto JFK. Vamos então direto para Nova York falar com o nosso correspondente Felipe Coalho. Felipe, bom dia. O que você já tem aí de informação? Tudo bem com os passageiros, com tripulantes? Oi, Ana, bom dia para você, para o Chico. Sim, foi um susto agora cedo, mas felizmente a informação que a gente tem é que os passageiros estão bem. O Boeing 767-300, com capacidade para 261 passageiros, tinha uma fumaça saindo ali perto dos freios. Pouco antes do pouso, o piloto disse à torre que tinha uma falha hidráulica e declarou que precisava de um pouso de emergência. Assim que o avião tocou o solo, os bombeiros começaram a jogar jatos d'água no trem de pouso que fica embaixo da asa direita do avião. Os passageiros puderam desembarcar normalmente, mas pelas imagens aéreas que a gente está vendo agora, o avião continua cercado por mecânicos e bombeiros. O voo Delta 472 saiu de São Paulo ontem, às 9 da noite. Esse pouso aconteceu aqui em Nova York agora há pouco, às 6h40 daqui, 7h40 pelo horário de Brasília. Chico, Ana. Pois é, os aviões, né, Felipe, continuam sendo o modo mais seguro de se viajar. E o Reino Unido e a República da Irlanda enfrentam uma forte tempestade que matou 2 pessoas e provocou muita destruição. Vamos falar com a Cecília Malan, porque o verão está chegando ao fim por aí, vai chegando ao fim com muita chuva, né? Bom dia, Cecília. É a tempestade Ali, Chico, que tem ventos com força de furacão.
As rajadas chegam a 160 km por hora. A tempestade destelhou casas e arrancou árvores na Escócia e na Irlanda do Norte, onde um homem morreu atingido por um tronco. A outra morte foi registrada num acidente de carro na Irlanda. Este cruzeiro teve que ser resgatado por um rebocador depois que a força do mar rompeu a corda da âncora. Muita gente que saiu às ruas de Belfast, da capital da Irlanda do Norte, ficou sem o guarda-chuva. Hoje, a tempestade Ali segue para o sul da Inglaterra e deve ventar muito aqui em Londres. O calor recorde na Europa provocou um fenômeno arrepiante na Grécia. Uma enorme teia de aranha de 300 metros de comprimento apareceu numa praia na cidade de Aitoliko, no oeste do país. Toda a faixa de vegetação ficou coberta. Especialistas dizem que essa é uma das maiores teias de aranha já registradas no mundo. O feito é obra de aranhas da espécie Tetragnata, que constrói grandes ninhos para o acasalamento. Os biólogos acreditam que o calor acima da média provocou um aumento na população de mosquitos e isso contribuiu para o crescimento do número de aranhas e garantem que elas não são perigosas nem para as pessoas, nem para as plantas. A teia vai desaparecer em breve, assim que acabar o período de acasalamento das aranhas, e a gente vai respeitar a privacidade delas e ficar bem longe dessa praia. Chico, Ana? Em outro país, inclusive, de preferência, né, Cecília? Mas essas aranhas não atacam, em geral, as aranhas mais perigosas são as que não fazem teia. Vamos ver das dúvidas, né? Vamos manter uma distância segura. Obrigada, Cecília. Agora, olha que notícia bacana. A literatura de cordel ganhou o título de Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. Esse reconhecimento vai ajudar a preservar uma das mais importantes expressões do país. Atenção, meu caro amigo, naquilo que vou dizer, pois é muito importante e vai lhe favorecer para melhorar a sua vida, dando uma simples mexida no seu modo de viver. Seu Hernando Carvalho é médico e começou a escrever cordéis para orientar os pacientes. Senti a necessidade de fazer cordel para apoiar as minhas palestras que eu tinha com a comunidade. Uma literatura que chegou ao Brasil no século XVIII, herdada dos portugueses. Ganhou sotaque e personagens do Nordeste. O nome veio por causa do jeito de vender os folhetos nas feiras e em mercados públicos, pendurados em cordões. A tradição se espalhou pelo país e foi reconhecida pelo IPHAN como Patrimônio Cultural do Brasil. É principalmente um compromisso com a salvaguarda de uma expressão cultural muito forte para o povo brasileiro. Expressão que começou graças a máquinas como esta, chamada prelo, que não parou no tempo. Com o uso de novas tecnologias, o cordel também se modernizou. Antes, para colocar figuras, era preciso usar a técnica da xilogravura, que usa madeira e tinta para imprimir alguns desenhos. Hoje já dá para diagramar tudo no computador, fazer até folheto de cordel colorido. Rivani é professora e usa o cordel como parceiro na educação dos alunos. Bullying nas escolas, como enfrentar a paz nas escolas e no mundo, a favela. Então a gente trabalha com temas pertinentes à educação para que eles possam aprender através da literatura popular. Bacana. Legal, demais, né? muito bom. Eu adoro esse sotaque, né? Pertinentes, é muito bonito. Brasil bonito. E você vai ver a seguir a vitória do Atlético Paranaense na Copa Sul-Americana. E como esse time aí da 12ª divisão do futebol inglês ganhou fama internacional, até que no Bom Dia Brasil já depois do intervalo. 8h41 agora, horário de Brasília. Bora, tá de volta aqui a Cris Dias. Você ficou devendo o brasileiro da Sul-Americana, né, Cris? Voltei para não dever mais. Vamos falar tudo que tá faltando, viu? Ontem o Atlético Paranaense visitou o Caracas, na Venezuela, né, pela Sul-Americana. Vamos ver como é que foi, então? Tá aí, ó, depois do cruzamento do Jonathan e da ajeitada de peito do Pablo, a furada do Marcinho virou assistência para o Rafael Veiga fazer o primeiro. E aí, no contra-ataque, em velocidade, o Marcelo Cirino disparou, tocou para o Pablo na esquerda e a bola sobrou de novo para o Rafael Veiga ampliar. Atlético Paranaense 2-0. E olha, hoje, 3 brasileiros jogam na Sul-Americana, 7h30 da noite. O Fluminense, viu, Ana? Visita o Deportivo Cuenca, no Equador. E às 9h45, Bahia e Botafogo se enfrentam na Fonte Nova, em Salvador. Agora, eu chamo de volta
Cecília Malan, ela já está aqui no nosso telão para contar para a gente aqui a história do clube que é a nova sensação do futebol europeu. Cecília, conte essa história para a gente. Cris, o clube fica nos arredores aqui de Londres e está fazendo o maior sucesso e nem é pelo futebol não, viu? O time se declara contra o racismo, a xenofobia, o preconceito e os governos autoritários. Uma mensagem que atraiu torcedores. A reportagem é do Rodrigo Carvalho. É só um time da 12ª divisão do futebol inglês, com os gatos pingados na torcida e nada muito empolgante em campo. Mas a camisa do Clapton Futebol Clube, do leste de Londres, virou sonho de consumo de milhares pela Europa. O uniforme é inspirado na luta contra os nacionalistas na Guerra Civil Espanhola. Há 80 anos, forças republicanas lutavam contra os apoiadores do ditador Francisco Franco. Entre os voluntários britânicos, o escritor George Orwell. Vermelho, amarelo e roxo e as estrelas, o símbolo das brigadas internacionais que foram para o combate na Espanha. Essa camisa é linda demais, diz o torcedor. A torcida é pequena, mas barulhenta, apaixonada. Sucesso aqui e na internet. Depois de um amistoso, uma foto do uniforme foi parar nas redes sociais. Aí surgiu um interesse grande não só na Espanha, mas na Itália, Alemanha, em vários lugares da Europa, diz o jogador e treinador do time. A diretoria do Clapton esperava vender 250 camisas, como essa aqui. Já foram 400, estão esgotadas no site. São 2.600 pessoas na lista de espera. A gente tá amando. Falei para os jogadores, já começamos com 15 minutos de fama. Temos que abraçar isso. Foi uma ótima maneira de aproximar as pessoas que lutam contra o fascismo. Esse outro acha que o clube surgiu em ótima hora, se referindo ao crescimento da extrema-direita. E o time vem melhorando. Estreou com vitória, quer se manter entre os 3 primeiros e honrar no campo o slogan antifascista que carrega na camisa. Não passarão. Não passarão! Não passarão! Essa camisa a gente veste com gosto, né? Gostamos da camisa da história. Manda aí pra gente, né? Cecília. Demais a Contra a história. xenofobia, contra a homofobia e contra o autoritarismo. Verdade. Consegue essa camisa pra gente aí, Cissa? Manda aí, Cissa. Fala que a gente tá pedindo dessas Vou tentar, camisas. ok. Pois é. E chegamos ao fim do Bom Dia Brasil, Cissa. Rodrigo Bocardi. Aqui em São Paulo, quinta-feira de muito trabalho para as equipes de limpeza, manutenção da cidade, porque 13 árvores caíram em várias regiões. O temporal da madrugada deixou muito lixo espalhado pelas ruas. Muita gente acordou assustada aqui, sobretudo na zona sul de São Paulo, com raios, trovões e tudo mais. Sobrevivemos. Boa quinta e até amanhã. Aqui em Brasília, a Polícia Civil cumpre 10 mandados de busca e apreensão. E também em São Paulo tem essa operação. 2 pessoas já foram presas. Era um grupo que comprava celulares com cartão de crédito e os cartões eram fraudados. A quadrilha falsificava identidades e usava os dados para fazer cartões de crédito. Comprava celulares novos em São Paulo e mandava os aparelhos por transporte de carga aérea para Brasília. Os celulares eram vendidos aqui, em média, por R$4.000, numa feira que vende produtos importados. Segundo a polícia, em um mês foram feitas 20 remessas, no total de 200 celulares. São essas as informações. Bom dia. Vou passar a encomenda para o Rodrigo Carvalho, tá, Chico? Olha só, uma última notícia. Ontem rolou uma serenata do lado de fora do Palácio de Buckingham. A estrela da música pop, Justin Bieber, improvisou uma sessão de cantoria para a namorada. O showzinho surpresa atraiu a atenção de turistas e curiosos que, claro, registraram tudo e compartilharam nas redes sociais. No repertório, a música Fast Car, da cantora americana Tracy Chapman. Maravilhosa, por sinal. Até amanhã, gente. Que romântico, hein? Com isso a gente encerra então o Bom Dia Brasil de hoje. Ótimo dia pra você e até amanhã. Bom dia pra você. E na cidade que faz aniversário hoje, eu presto uma homenagem ao mais ilustre filho dela, o Ipauçuense ilustre, Rodrigo Bocardi. Ipauçu, sua cidade, sul de São Paulo. Ipauçu está fazendo 103 anos. Parabéns, Rodrigo. Parabéns, Ipauçu. A gente volta amanhã.